A liturgia da palavra nesse tempo da quaresma que a gente está vivendo continua a trazer para nós, tirando a partir da história do povo de Israel, ensinamentos e exemplos muito concretos sobre a necessidade da conversão e também ensinamentos e exemplos concretos a respeito da misericórdia de Deus. Misericórdia essa que nos segue, que nos persegue, até que nós cheguemos diante da realidade de salvação que o Senhor nos oferece em seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Quando olhamos para a história do povo de Israel, uma das coisas que encontramos são as contínuas infidelidades dos membros do povo e até mesmo dos sacerdotes, dos chefes dos sacerdotes, que deveriam ser aqueles que serviriam de exemplo e também deviam conduzir o povo à presença de Deus. Mas apesar dessas infidelidades, apesar das traições, da desconfiança, Deus nunca desamparou seu povo. Deus nunca deixou de enviar para o povo de Israel mensageiros que iam em seu nome, profetas que iam em seu nome. E isso de modo insistente, porque apesar de como o povo respondia à misericórdia, à presença, à solicitude do Senhor, Deus sempre nutriu uma grande compaixão por aqueles que são o seu povo, criados à sua imagem e sua semelhança. Mas, mesmo diante dessa insistência cheia de compaixão de Deus, o povo respondia com a zombaria, como a gente ouviu na primeira leitura da missa retirada do segundo livro das Crônicas. O povo zombava dos mensageiros de Deus. O povo escarnecia e perseguia os profetas. Até que um dia, conforme aquilo que nos relatava o texto sagrado, a ira do Senhor chegou no seu auge. Inflamou-se a cólera do Senhor. Quando a gente põe na linha histórica da história do povo de Israel, exatamente após esses acontecimentos das crônicas que nós ouvimos, vão acontecer dois momentos importantes na história do povo de Israel, que é a destruição do templo em Jerusalém e depois a deportação para a terra estrangeira, para o exílio na Babilônia. E esses dois fatos são vistos na Sagrada Escritura, e quando a gente lê, a gente tem exatamente essa sensação de que são castigos de Deus para o povo de Israel. Mas aqui, antes da gente julgar Deus, dizendo que Deus castiga, ou que Deus é isso, ou Deus aquilo, a gente precisa analisar o todo da história. Deus insistiu, Deus manifestou misericórdia, compaixão, enviou mensageiros, profetas para o bem do povo. O povo não recebeu nada disso com o coração aberto. Zombou, perseguiu, assassinou os mensageiros de Deus. Ora, se o templo é destruído e se o povo é exilado na Babilônia, tenham certeza, Deus não tem nada a ver com isso, porque isso se revelam como consequências das decisões e das escolhas que o povo de Israel fez naquele momento. E aí está o grande ensinamento que Deus vai dar ao seu povo. Da mesma forma como escolheram assim, devem assumir as consequências que nascem, que surgem dessas escolhas. E assim, com o templo destruído, que é o sinal da fé do povo de Israel, e de novo, em terra estrangeira, eles começam a refletir, a pensar, a voltar o seu coração para o Senhor Deus. É interessante que a mesma história que aconteceu com o povo de Israel, ela se repete ao longo dos séculos, das gerações, inclusive nos dias atuais que nós vivemos. O resultado das escolhas, das decisões, as consequências ligadas àquelas amargas experiências
continua a repetir-se na vida dos povos e nações, na vida das famílias, na vida dos indivíduos. Quando a gente compara aquilo que ouvíamos e esse entendimento que nós temos, o conhecimento que nós temos da história do povo de Israel, com a pandemia que atualmente nós estamos atravessando, a gente vê muita coisa similar. Por quê? A pandemia não é culpa de Deus. Estão tentando culpar Deus, mas Deus não tem nada a ver com isso. Inclusive, o tal do vírus que estava no morcego, ele tinha uma ordem na criação. Ele foi criado com uma finalidade que não é essa, né, de ser letal para a gente. Um dia, alguém desmatou o lugar que o morcego vivia, o morcego migrou para a cidade, encontrou-se com outro bicho, o vírus sofreu mutação e ele tem se revelado como algo muito letal para os seres humanos. E é muito fácil a gente jogar a culpa em Deus e não analisar os passos que a humanidade deu para chegar nessa situação. Se existem culpados pela pandemia, o culpado não é Deus, os culpados são os homens e mulheres. O culpado é a humanidade, que não cuidou da criação de Deus como Deus desejou que fosse criado, que invadiu aonde não deveria ser invadido. E as escolhas tomadas, as decisões tomadas ao longo de séculos e de gerações, as consequências somos nós que estamos sofrendo e temos que enfrentar agora. Assim como quando o coronavírus chega na vida da família de alguém, é muito fácil culpar, né, quem foi que trouxe. Mas a gente tem que falar de responsabilidade, a gente tem que falar de confiança, a gente tem que falar de segurança. Sim, alguém não foi responsável, alguém não foi seguro, alguém não cuidou na higiene, na maioria dos casos, né, que às vezes não dá para prever, não dá para identificar, não dá para acontecer. E sobretudo quando a gente vê o esforço, né, das pessoas de combater a todo custo a pandemia e tem um monte de gente que está vivendo como se nada tivesse acontecido. Então, falar de consequência, falar de culpa, é falar também de responsabilidade, né? Precisamos ser responsáveis com aquilo que Deus nos confia. Se a gente escolhe bem, as consequências vão ser boas. Se a gente escolhe mal, as consequências não vão ser boas. E Deus, que nos deu liberdade, nada tem que ver nem com a escolha ou a decisão, ou a consequência dessa escolha ou dessa decisão. Como o povo de Israel precisou fazer uma reflexão na Babilônia, nesse tempo de pandemia, nós também somos convidados a fazer uma reflexão, né, de como nós temos cuidado uns dos outros, qual é o peso da nossa responsabilidade, como é que a gente tem cuidado da criação que Deus nos deixou, inclusive aos nossos cuidados. Ainda olhando para o lado espiritual, essa leitura vem nos lembrar, sobretudo nesse tempo da quaresma que a gente vive, que quanto mais a gente se deixa dominar pela realidade das paixões e pela realidade do pecado, tanto mais a gente vai se fechar à palavra de Deus. Quanto mais a gente se rende às paixões e ao pecado, tanto mais nós vamos rejeitar os mensageiros e os profetas de Deus. E mesmo nessa rejeição, percebemos a verdade, mas o fato de nos termos rendido à realidade de paixões e pecado acaba sufocando a voz da nossa consciência, o que nos leva a viver numa total desarmonia com Deus, com a criação, conosco mesmos, com o nosso próximo. É daí, dessa situação, que surgem as divisões, as lutas, as enfermidades, as desigualdades em todos os níveis. E é uma graça muito grande nós podermos contemplar tudo isso, meditar tudo isso, refletir sobre tudo isso e perceber que no meio de tantas calamidades, de tantas tragédias, Deus manifesta a sua misericórdia.
Quando se fala de castigo do Senhor na Sagrada Escritura, não é castigo para punir, mas é algo para corrigir. Essa ira do Senhor, ou cólera do Senhor que se inflama, da qual fala a Sagrada Escritura, é sim manifestação da sua misericórdia, que leva-nos à correção para que a gente possa se arrepender, para que a gente possa se converter, para que a gente possa se emendar. Isso fica bem claro, de que a correção do Senhor é resultado da sua misericórdia, quando nós contemplamos na mesma Sagrada Escritura que fala de ira do Senhor, de cólera do Senhor, aquilo que nos narra o Novo Testamento. Porque ali a gente entende exatamente como é que funciona a misericórdia de Deus. Se Deus permite que nós sejamos corrigidos de alguma forma, ou que nós soframos as consequências das nossas decisões e escolhas, é porque Ele nos quer ver bem. E depois dele ter esgotado todos os recursos supremos do seu infinito amor para nos corrigir, para nos salvar, para nos ver bem, e nas palavras de São Paulo que a gente ouviu na segunda leitura, Ele, Deus, que é rico em misericórdia, pela grande caridade com a qual nos amou, quando ainda nós éramos mortos, quando ainda nós éramos escravos do pecado, Ele nos deu vida nova, juntamente com o Cristo Jesus. Aqui é o gesto extremo e grandioso da misericórdia de Deus por nós, porque em vez de punir em nós, ingratos, pecadores, reincidentes no pecado, as nossas culpas, Deus puniu tudo isso não em nós, mas no seu Filho unigênito, para que, crendo em Cristo crucificado por amor de nós encontremos a salvação. Continua Paulo dizendo que se nós somos salvos, é pela graça de Deus que nós fomos salvos. Gratuitamente, essa salvação chegou a nós mediante o dom da fé. Se somos salvos, isso não provém dos nossos méritos ou qualidades, mas tudo isso é puro dom de Deus. Um dom absolutamente gratuito, um dom que homem e mulher nenhuma jamais poderia esperar ou merecer. Um dom que já nos foi dado há 2 milênios, um dom que foi conferido a toda a humanidade, a todos os povos e nações, raças e línguas. Um dom que é muito simples de tirar dele o benefício. Para se beneficiar deste dom, que é a salvação, nós precisamos simplesmente depositar a nossa fé em Cristo, reconhecer que Ele é o nosso único e suficiente Salvador e aderir ao seu Evangelho como estilo e regra de vida. E a gente percebe o tamanho do privilégio desse dom de salvação oferecido a nós em Cristo Jesus, exatamente quando a gente olha para a história do povo de Israel. Deus ali com o povo de Israel também em muitas oportunidades tinha oferecido dons gratuitos de salvação, assim como para imunizá-los das serpentes venenosas que haviam no deserto, e essa cena Jesus recordou no Evangelho, no diálogo com Nicodemos. Deus ali, naquela oportunidade, havia ordenado a Moisés que elevasse uma haste, colocasse uma serpente de bronze bem no alto, de modo que quem fosse mordido por alguma serpente venenosa, o simples fato de olhar para aquela de bronze iria ser salvo da morte, iria ser curado. O deserto é ambiente propício para as serpentes, sobretudo as venenosas. Mas Jesus recorda esse acontecimento com Nicodemos naquele diálogo, justamente porque aquela serpente erguida no deserto era apenas uma pálida figura,
uma antecipação ou uma profecia da verdadeira salvação que seria trazida a este mundo. Salvação essa trazida por Jesus, que tal e qual a serpente foi elevada no deserto, também será elevado na cruz. Quando a gente olha o Cristo crucificado, nós devemos nos lembrar que ali está o peso da nossa salvação. Jesus morre por nós na cruz, a fim de que quem nele crer tenha a vida eterna. Com efeito, o Evangelho do dia prossegue dizendo que Deus amou de tal forma o mundo que nos deu o seu Filho único. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. A proposta de Deus é sempre proposta de salvação. E essa salvação acontece de modo definitivo no sangue do seu Filho derramado na cruz por nós. Porém, o Evangelho ainda nos lembra que existe um juízo sobre toda essa realidade. Mas esse juízo não é Deus que vai fazer, mas somos nós que faremos. E aqui a gente volta de novo àquele ponto das escolhas, das decisões e das consequências. Porque é bem claro, bem simples e ao mesmo tempo bem complexa a afirmação do Evangelho. Quem crê em Cristo não será condenado. Quem não crê já está condenado. Quando a gente ouve essa afirmação, é preciso entender que quem rejeita a Cristo Redentor e Salvador de modo bem consciente, quem o recusa, não é Deus que vai excluir da realidade da salvação, mas essa pessoa que está recusando, que se exclui por si mesmo da realidade da salvação. E o juízo de Deus só vai confirmar a sua escolha. Aqueles que creem em Cristo de modo consciente, veemente e verdadeiro, da mesma forma o juízo de Deus vai ratificar essa escolha feita em vida. Quem crê não será condenado, quem não crê já está condenado. É fato que a graça de Deus, ela é extraordinária. A graça de Deus, ela é cheia de riquezas que não se comparam a essas que o mundo nos oferece ou que nós podemos obter. Por isso dizemos com São Paulo, na carta aos Efésios, que essa extraordinária riqueza da graça e da bondade de Deus nos atingiu. É para conosco por conta do Cristo Jesus. Essa afirmação do apóstolo nos mostra quão grande é a responsabilidade daqueles que escolhem a Cristo e o aceitam como único e suficiente Salvador, como também é grande a responsabilidade de quem recusa o dom divino da salvação ou anda abusando do dom divino da salvação com leviandade. Por isso que, diante do mistério, que nós inclusive estamos para celebrar com toda a igreja, nas festas anuais da Páscoa do Senhor, nós nunca faremos demais se nós seguirmos, acolhendo-o com gratidão, com alegria, com fé e com amor, porque são exatamente dessas coisas que este dom merece. Por isso caminhamos para a Páscoa do Senhor, no meio das dificuldades e das incertezas dessa pandemia que a gente está atravessando, mas não devemos deixar de caminhar, e caminhar com alegria, caminhar na certeza de que a Páscoa do Senhor, uma vez mais, renovará todas as coisas, e sobretudo sermos gratos todos os dias, porque se hoje nós temos vida, e podemos dizer que nós estamos nessa esfera, nessa realidade de salvação, é porque Deus nos amou primeiro, e nos amou tanto que nos deu o seu Filho, para que, crendo nele, nós tenhamos a vida eterna.
Nós não deveríamos ter medo das situações e realidades desse mundo, porque aqui nós somos apenas passageiros, somos peregrinos, somos transeuntes. O nosso lugar definitivo é na eternidade, e para chegarmos lá, a nossa profissão de fé é essencial aqui: crer em Cristo Jesus, crer que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Que esse seja o nosso testemunho de fé e essa seja também a nossa esperança nessa reta final da caminhada para a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.